Olá, espero que você e sua família estejam bem. Eu gostaria de falar neste vídeo sobre um assunto pouco abordado até. Eu gostaria de falar sobre o céu, a dimensão celestial. Uma mensagem de esperança para tempos difíceis, para esses tempos que estamos vivendo, né? Eu gostaria de falar para o seu coração, para você, para que você tenha esperança e para que nós possamos crescer em Cristo e continuar a nossa caminhada apesar das dificuldades que possamos enfrentar, ok? Pois bem, como é que é o céu? Né? O que nós vamos fazer no céu? Onde é o céu? Quantos céus há mais de um? Né? O que significa céu exatamente? É interessante porque, embora o céu, o paraíso, né, a dimensão celestial seja o destino final dos salvos em Cristo, a gente fala muito pouco sobre ele. Tem muitas piadas que se contam, né? Todo mundo, uma piadinha que se conta muito é: todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Para irmos para o céu, precisamos superar a nossa breve existência nessa dimensão espaço-temporal e depois, então, entrarmos na eternidade. Vamos começar por perguntas rápidas e respostas diretas, ok? Onde é o céu? Biblicamente não há como nós afirmarmos onde é o céu, mas podemos inferir que o céu não é um lugar físico, mas uma dimensão, né? Não é um lugar que está dentro do espaço-tempo, nesse universo ou de qualquer outro universo que tenha leis físicas. O céu está, ou é uma dimensão diferente daquela que nós estamos habituados, que os nossos sentidos percebem. Resumindo, o céu não é físico, ou pelo menos não é apenas físico. Uma pergunta até infantil, né? Quem vai para o céu? Há pessoas, como o apóstolo Paulo, que alegam terem sido arrebatadas ao céu. Casos de experiências de quase morte, ou pessoas que morreram durante 5 minutos e tal, que voltam e alegam coisas muito semelhantes. Um túnel, alegam terem visto pessoas conhecidas e tal. Mas nós estamos falando do paraíso mesmo, destino final de todo aquele que é salvo em Cristo. Então, direto, vai para o céu, ou vão para o céu, as pessoas que são salvas em Cristo, as pessoas que são renascidas no reino de Deus, que não são nascidas nem da carne nem do sangue, mas da água e do Espírito, aquelas pessoas que nasceram ou renasceram no reino espiritual. Como é o céu? Certamente não é um lugar tedioso, né? A gente às vezes acha que também tem um monte de piadinha, né, sobre o céu. E o inferno é um lugar muito legal, agitado, cheio de atividade, e o céu é aquela coisa monótona, onde as pessoas estão todas vestidas de branco e ouvindo Enya pelo resto da eternidade. Não é isso. Não sabemos muitos detalhes sobre isso. O que nós sabemos é que o céu é um lugar dinâmico, onde nós teremos funções e seremos coparticipantes da glória de Deus. E isso é uma coisa maravilhosa, né? Nós estaremos inseridos no corpo de Cristo, estaremos dentro do próprio Deus. E isso é uma coisa fabulosa. A nossa mente, como é conhecida, ela será outra, ela será renovada e nós teremos faculdades especialmente preparadas por Deus para vivermos nesse lugar. O céu também não é um lugar, como as pessoas falam, tem aquela música, né? Ruas de ouro, mar de cristal. Aliás, uma coisa que não vai ter no céu é mar, né? Mas não é assim, não é um lugar físico. A gente imagina a glória do céu com coisas que nós achamos maravilhosas, né? Com coisas muito, muito bacanas, mas não é um lugar físico, é um lugar que é uma dimensão diferente. Então o céu é uma coisa diferente daquilo que tudo que a gente conhece. O paraíso está preparado por Deus para nós e é um lugar muito, muito especial para todos nós. Há um céu ou mais de um? O misticismo judaico dizem que podem ser mais de 40. Vamos nos manter na Bíblia. A Bíblia nos fala que são 3 céus. Os rabinos, na época de Jesus, acreditavam que o primeiro céu era esse céu azul, que nós vemos aqui. A gente olha e vê, né, o céu azul, então à noite o céu preto. O segundo céu é o universo, o céu das estrelas, que é um céu bem mais além. E o terceiro céu é a morada de Deus. Então nós sabemos que são pelo menos 3 céus diferentes. O terceiro céu, provavelmente, é o paraíso preparado por Deus para todo aquele que nele crê. O que há no céu? As Escrituras não nos falam muito sobre isso, mas sabemos que Cristo está lá. E para mim isso é motivo suficiente para querer ir para lá também.
sabemos que no céu estão todos aqueles antepassados nossos que morreram em Cristo, que estão em Cristo, as pessoas que nós conhecemos, né? As pessoas que a Bíblia define como pessoas justificadas, aquelas que não são por si mesmas justas, mas são justificadas por Cristo. Elas são lavadas e remidas do sangue de Jesus depois de passarem pela experiência do novo nascimento. Elas com certeza estarão lá. Como eu falei, as Escrituras não nos falam muito sobre o céu, falam muito pouco. E falam o suficiente para nós querermos ir para lá, para nos motivar a ter vidas que desejem o além. Para o cristianismo, a vida é uma coisa muito especial, a vida é muito preciosa, ela não é qualquer coisa, né? Os cristãos que entendem a palavra de Deus não desejam a morte, desejam viver, porque é nessa vida, nesse curto espaço de tempo que nós temos aqui, que nós nos prepararemos para o além. É muito comum sermos apegados aqui, porque afinal de contas é isso aqui que nós conhecemos. Mas nunca devemos esquecer que o nosso destino final não é aqui. Aqui é parte da jornada, aqui é uma parte da caminhada, e na verdade é uma parte muito pequena dela, né? A eternidade, sim, lá é a eternidade. Dada essa introdução, eu gostaria de falar um pouco sobre pessoas da Bíblia que falam sobre o céu. Primeiro, Jesus nos fala sobre o céu. Lucas capítulo 12, versículo 43, nos diz que Jesus falou a um dos... O que a gente chama eles de ladrões, né? A cruz não era destinada aos ladrões. A cruz era destinada aos inimigos do Estado romano. Jesus foi crucificado não como um criminoso comum, mas como um inimigo político. Seja lá como for, nos diz que ele virou para o ladrão à sua direita e disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. É muito sintomático isso, a questão do hoje e a questão de que Cristo só foi para o paraíso depois de ressurreto. Mas essa é uma história diferente, essa é uma outra história. Vamos entender algumas palavrinhas aqui, nesse contexto. Primeiro, a palavra paraíso. A palavra paraíso vem do grego, da palavra paradisos. É interessante porque Lucas usa a palavra paradisos, que significa paraíso. Ela não é uma palavra de origem grega, é uma palavra de origem estrangeira, que significa lugar de felicidade, parque florido, um Éden. Agora, acontece que, embora Jesus Cristo falasse grego, o criminoso ao seu lado direito não falava, provavelmente não falava. Então Jesus Cristo deve ter mesmo falado com ele em hebraico ou aramaico. A palavra hebraica para paraíso é pardes, que também é de origem estrangeira e significa igualmente parque, pomar, pomar florido, Éden. Então, quando Cristo fala para o ladrão, para o bandido, para o criminoso à sua direita, hoje estarás comigo no paraíso, ele fala paraíso mesmo, um lugar de extrema felicidade. Um Éden. A palavra Éden, o nome Éden já era conhecido em toda a antiguidade. Há relatos e relatos que falam sobre isso. Uma curiosidade. Interessante que Lucas, embora fosse grego, ele não usa a palavra Elysium Pedium, que era o lugar para os gregos, o lugar onde iam os heróis, os poetas, as pessoas que fizeram ações extremamente importantes na vida. A questão da reencarnação, as pessoas falam que os gregos acreditavam em reencarnação. Não é bem assim. A reencarnação para os gregos era algo muito, muito difícil e reservado a pouquíssimas pessoas. Dentro do Elysium, desse paraíso grego, só poucas pessoas podiam reencarnar. E Lucas não usa essa palavra. Por quê? Minha opinião é que Lucas sabia que isso era mitologia. E Lucas não queria nem dar a impressão que estava falando de mitologia quando ele fala do paraíso. Lucas quer dizer que está falando de uma coisa real, um Éden verdadeiro que existe e as pessoas podem ir para lá. João 14, versículo 2 nos diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus está dizendo aos apóstolos que no céu há um lugar preparado para nós. Algumas palavrinhas aqui do grego. Casa, que é oikia. A melhor tradução seria residência própria, lar. Uma casa, na verdade, Jesus Cristo não está falando de uma casa qualquer, ele está falando de um lar. Uma casa é uma coisa, um lar é uma outra coisa. O lar é um lugar onde a gente se sente confortável, para onde a gente retorna, onde tem o calor e o amor dos nossos.
Jesus disse que ia preparar um lar para a gente. Ele fala também de morada, ou moradas, que é monê, do grego. Uma melhor tradução seria lugar de permanência, mansão. Lá nós não teremos um quartinho em qualquer lugar, teremos uma mansão. Jesus está dizendo que para onde nós iremos é um lugar absolutamente lindo, muito bem preparado e muito bem cuidado também. O mais importante que Jesus nos fala sobre o céu é o seguinte: esse é o lar de vocês. Vocês viverão eternamente para onde eu vou. E quando eu for, vou preparar lugar para vocês e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam para sempre comigo. Que é João capítulo 14, versículo 3. Em termos simples, há um lar na eternidade para cada um de nós. E Jesus basicamente está nos dizendo, quando esse dia chegar, quando vocês estiverem definitivamente comigo, eu pessoalmente mostrarei a vocês o que eu preparei para vocês. Segunda pessoa que eu gostaria de mencionar que fala sobre o céu é o apóstolo Paulo. Como eu falei, os rabinos acreditavam que havia 3 céus. O primeiro céu, o céu azul, o segundo céu, o céu das estrelas, o terceiro céu, o céu definitivo, o céu que seria o paraíso, o Éden, a Nova Jerusalém. Para os rabinos cabalísticos, há pelo menos 40 céus diferentes. Olha que interessante, cada um deles com realidades alternativas e possibilidades diferentes daquelas que nós conhecemos. Isso vem do Zoar, que é um livro muito antigo. Algumas pessoas remetem ao tempo da Babilônia até. Dizem até que Daniel, se eu vou fazer um vídeo sobre o Zoar em um outro momento, até que Daniel falou sobre o Zoar. E que há todas elas, e que há em todos esses céus maravilhosos, sempre há uma versão de cada um de nós, onde nós encontramos com Cristo. Segundo Coríntios, capítulo 12, 2 a 4, nos diz assim: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus é que sabe. E sei também que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus é o que sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem sequer referir. Ele não nos fala o que ele viu, mas o que nós sabemos, e sabemos com certeza, é que o que ele viu abalou a sua vida para sempre, de maneira que ele permaneceu fiel até a morte e, de certa forma, até ansiava por ver tudo aquilo de novo. Ele sempre falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora me espera a coroa que me é preparada. Então ele fala também em um outro momento: eu até gostaria de morrer, mas por causa de vocês eu prefiro ficar vivo. Ele não tem muitas expectativas com essa vida mais, porque ele já viu o além. E ele não consegue dizer. Ele não consegue dizer o que viu, não porque ele não quer dizer, ou apenas porque não é permitido dizer, mas porque ele não tem faculdades para descrever, ele não tem como falar, como uma pessoa da segunda dimensão falaria da terceira dimensão. Não tem como. Não há como, porque o que ele viu transcendeu completamente o espaço-tempo. E ele mudou. Ele fala que foi um homem porque ele quer ser meio que humilde e tal, ele não quer se mostrar. Mas depois, com o decorrer do texto, aí fica claro que ele está falando de si mesmo. Paulo também nos diz que apenas as pessoas que nascerem no reino do Filho do amor de Deus é que irão para esse lugar. Esse corpo não herdará o céu. É impossível, esse corpo é físico. A Bíblia nos deixa claro que nós seremos transformados, haverá um corpo espiritual, e apenas terão corpos espirituais aquelas pessoas que passaram pelo processo do renascimento em Cristo. É algo que transcende a mente, a nossa mente se abre. A gente consegue ver e entender o mundo por trás daquilo que nos é oculto, aquilo que os nossos sentidos não nos permitem ver. E a terceira pessoa que eu gostaria de falar, que nos disse sobre o céu, é João. Eu deixei ele por último porque é aquele que fala mais sobre o céu. Mas se não dá para dizer exatamente como o céu é, dá para dizer como ele não é. E se não dá para a gente dizer com certeza o que há no céu, com certeza dá para dizer o que não há no céu. Porque João, ele nos fala sobre um monte de coisa que não há no céu. Primeiro, ele nos fala que não há no céu o mar. Ele fala que não há mais os mares. Apocalipse capítulo 21, versículo 1, nos diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ele está nos dizendo que não haverá mais as ameaças que vêm do mar. O mar era uma coisa muito misteriosa, muito mais perigosa do que é para nós hoje. Não haverá mais tufões vindos do mar, furacões, tsunamis, enchentes,
maremotos, nada mais disso existirá no céu, porque lá nós não teremos medo. E eu tenho muita impressão que ele está fazendo também uma alusão ao perigo que vinha do mar. A visão de caravelas, de barcos chegando na praia, barcos inimigos chegando na praia, para quem via os barcos, isso era pavoroso, porque as pessoas sabiam, aquela aldeia sabia que seria invadida e massacrada. Isso era uma coisa que dava muito medo na época de João. E ele diz que esse perigo do inimigo chegando não haverá mais, porque nosso inimigo sequer vai estar perto de lá. Nunca mais a gente nem mesmo vai ouvir falar desse chifrudo. Jamais, acabou. Curiosidade, a única água que é mencionada na Nova Jerusalém, no paraíso, é um rio de júbilo que corre através das ruas da Nova Jerusalém. Apocalipse 22:1 nos diz assim: me mostrou o rio da água viva, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Segundo, não haverá lenços no céu. A gente não vai ter mais necessidade de lenços, porque não teremos mais canais lacrimais, não haverá mais lágrimas. Capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse nos diz: e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Ou seja, João está dizendo que nós não teremos necessidade de chorar. As lágrimas secarão. O próprio Deus fará isso. Não haverá mais motivos para chorarmos. Terceiro, não haverá mais morte de forma alguma e de nenhum tipo e nenhuma espécie no céu. Igualmente, não haverá funerária, caixões, defuntos, cemitérios. Por que não haverá nada disso? Ainda, capítulo Apocalipse 21:4 nos diz: a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto. Pense nisso. Não ficaremos mais ao lado de caixões chorando. Não haverá mais essa necessidade. Nós não teremos mais necessidade e não haverá por que fazermos isso mais. Nós nunca mais morreremos. Uma vez tendo sido ressuscitados em Cristo ou sido transformados no arrebatamento, nunca mais passaremos pela experiência da morte física. Quarto, não haverá mais hospitais, médicos, enfermeiras, ambulâncias, analgésicos, receitas, nada disso haverá no céu. Capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse nos diz que já não haverá dor. Eu conheço o caso de uma mãe com um filho e de sua filha. Esse filho, esse garoto, tinha uma doença raríssima que acomete uma pessoa a cada 10 milhões. É uma doença muito rara, ela não tem cura. Ele tinha dores cruciantes, dores horrorosas, e não tinha remédio, não tinha nada que pudesse fazer na época para que a dor e o sofrimento dele fosse amenizado. Então ele tinha que tomar narcóticos e drogas para suportar as dores. Quando ficou adulto, finalmente, ele tirou a própria vida. Passou por toda aquela experiência com o filho e agora a filha mais nova começa também a manifestar os mesmos sintomas. E os médicos nunca descobriram qual era a fonte e a razão dessa doença. Esse versículo, já não haverá dor, é muito, muito especial para mim. O céu não é um lugar onde haverá guerras, como o paraíso muçulmano, onde as pessoas vão continuar, ou o paraíso viking, não haverá dor no céu. O paraíso cristão, o paraíso onde Cristo está, o paraíso verdadeiro, o único que existe, é um lugar sem dor, onde a dor já não existe. 5. Não haverá mais medo, coisas abomináveis, incredulidade, não haverá mais abominações, assassinatos, mentiras ou feitiçarias, nada mais disso haverá. Apocalipse 21:8 nos diz assim: quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todo tipo de mentiroso, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Essas pessoas não estarão mais lá. Eu li a história de um casal de idosos nos Estados Unidos que eles tinham a síndrome do pânico, eles não saíam de casa para nada, ficavam trancados, janelas trancadas, portas trancadas. E durante uma das ondas de calor que acontecem muito em determinados lugares nos Estados Unidos, eles morreram sufocados, porque não abriam a porta nem mesmo para se refrescar, porque tinham muito medo. Nós vivemos num país de medo. A gente tem medo de sair na rua, a gente tem medo de assaltante, medo de coisas, de todo tipo de coisa. No céu não haverá medo. Essas pessoas não estarão lá.
Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma esperança que nós temos. Deus fará uma seleção, separará o joio do trigo, o joio será queimado e o trigo será colhido. E nós teremos então um lugar completamente sem nada disso, sem nada dessas pestes que vêm da China. Mais uma, né? Todo ano agora, de 2 em 2 anos, vem uma coisa da China, né? É a produtora de peste do mundo. Então, assim, não haverá nada mais, não haverá Covid-19, não haverá nada disso lá, meu querido. 6, não haverá mais motivo para mudarmos de lá. Eu e minha esposa, a gente na nossa vida, a gente já mudou um monte de vezes. É uma chatice, tem que mudar de um canto para o outro, embala a coisa, quebra tudo. É muito complicado. E sou filho de militar. Sendo filho de militar, passei a minha infância também me mudando. Tudo que eu queria, graças a Deus, que eu tenho aqui hoje uma residência fixa, onde eu possa morar nela. No céu a gente não vai ficar mais mudando de um lugar para o outro. Jesus nos diz assim em João capítulo 14, 1 e 2. Não se turbe o vosso coração, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E diz ainda, para onde eu estiver, estejais vós também. Então nós não teremos razões para não mudarmos, não iremos de lá para nenhum lugar, porque não haverá jamais um lugar melhor. 7, não haverá cegos, inválidos, e nem haverá o corpo em decadência, né? Eu lembro que quando falei disso esses dias com um amigo meu, quando meu pai era jovem, meu pai é militar da Marinha, ele era jovem, andava rápido, eu era pequenininho, saia correndo atrás dele, né, para acompanhar o passo dele, andava quase que marchando, né, muito rápido, eu tentando acompanhar, correndo, acompanhando meu pai. Esses dias eu peguei, ele está com 94 anos, eu fui levá-lo ao elevador, ele pegou no meu braço, foi muito devagarzinho, tentando se equilibrar, deu uma paradinha e fez assim. Eu falei, o que foi, papai? Ele falou, viver esse tanto de tempo que eu vivi é muita sacanagem. Meu pai é muito bem-humorado, está com 94 anos e está feliz, fazendo piadinha, porque desde os 60 anos ele anseia pela morte, na verdade. E quando se aposentou, ele falou, ok, já cacei, já pesquei, já fiz tudo, agora quero ir para o céu. Ele até falava muito de morrer. Eu falei para ele, o senhor não vai morrer agora. Deus vai lhe dar longevidade, o senhor vai conhecer os seus netos e os netos e os filhos dos seus filhos, o que é uma bênção muito grande. E graças a Deus ele ainda está aqui. Mas eu quero falar do corpo. Nosso corpo vai decaindo. Né? Começam a aparecer coisas, as pessoas tentam manter a juventude de qualquer forma, por mais 1 ou 2 tempos, mas no céu, meu querido, os nossos corpos jamais decairão. Serão eternamente da estatura do varão perfeito. A Bíblia chama de parapeitoaxios, a estatura exata da plenitude, o tamanho certo. Aí todos nós teremos uma aparência de 30, 33 anos mais ou menos. E essa idade não vai passar, tá bom? Os nossos corpos não decairão, ninguém vai ficar cego. Quem ressuscitar, quem era cego ressuscitar, não vai ressuscitar cego. Quem era aleijado não vai ressuscitar aleijado. Jamais acontecerá isso. Então, como serão os nossos corpos? O apóstolo Paulo nos diz que o que a gente semeia na corrupção será colhido na corrupção, mas o que se semeia na incorruptibilidade será colhido na incorruptibilidade. O que ele está dizendo? Que os nossos corpos não serão corrompidos. Nós teremos corpos espirituais. Isso é interessante, porque veja bem, nós sabemos o que é um corpo e sabemos o que é um espírito, mas o que é um corpo espiritual? Nós não sabemos. É esse corpo que nós teremos. Paulo nos ensina que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. E depois acrescenta, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquelas pessoas que, quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, aquelas pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Ou seja, o meu vovô Luiz, ele vai levantar do túmulo, a alma dele, o espírito dele sairá do paraíso, lá onde está, e voltará e fará com a terra, e formará da terra um corpo espiritual. E subirão. Então nós, os que estivermos vivos, se nós estivermos vivos, nós seremos arrebatados. Arrebatado do grego é puxado com força, assim, puxado para cima com força, com violência mesmo. Nós seremos arrebatados e seremos transformados, ou seja, ninguém vai encontrar com Cristo nesse corpo. Nós seremos transformados completamente e os mortos ressuscitarão em Cristo. Mas João prossegue. Ele diz também que no céu não haverá relógios ou necessidade de contarmos o tempo,
pois justamente o tempo não existirá mais. Apocalipse capítulo 10, versículo 6 diz assim: jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo que neles há, e disse: já não haverá demora. Esse é um dos conceitos mais difíceis de nós entendermos, a ausência do tempo, né? Uma das coisas que me fez permanecer fiéis a Cristo na minha caminhada a Deus foi quando eu fiz história, e quando no meu processo de fazer história eu entendia que as mitologias falam de deuses, todos eles estão dentro do espaço-tempo. O Deus cristão, o Deus hebreu, o Deus judaico-cristão é o único que está fora do espaço-tempo. Ele cria o espaço e cria o tempo. Ele não é a criação. Sinais dele, a glória dele é vista na criação, mas ele não é a criação. Deus não é a borboleta e também não é o passarinho. Ele não é, ele está separado. Esse é o conceito de santidade. Houve um pastor puritano que, tentando explicar esse conceito para a sua congregação, disse assim: imaginem que toda a areia do mundo esteja em um único lugar. Imagine que um passarinho pega 1 grão de areia de cada vez e leva para uma determinada parte. Quanto tempo ele vai passar fazendo isso? Aí ele disse: quando esse passarinho pegar o último grão de areia, a eternidade acabou de iniciar. Eu gostaria de concluir este vídeo com estímulo a você. Viva, viva bem, viva muito. Deus lhe dê longevidade, êxito em sua vida, em seus afazeres, que você veja os filhos dos filhos de seus filhos, que demore a sua partida. Mas tenha sempre em mente, a partida nossa está sempre em nossas esperanças. O nosso destino final não é aqui, o nosso destino final é junto com Deus, no paraíso, no Éden, no céu que Ele nos preparou. Eu gostaria de terminar com uma passagem bíblica. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 ao 17, nos diz assim: depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestidos brancos, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se apresentaram, se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém! O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graça e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestidos brancos, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da tribulação, a grande, que lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem algum outro ardor ou coisa alguma. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz e a graça daquele que reinará para sempre, que um dia virá nos buscar, ou um dia nos ressuscitará, esteja com você. O paraíso nos aguarda, mas que demore. Deus abençoe sua vida. Sou o pastor Paulo Tide. Grande abraço e a gente se vê pelo caminho.